Salve, salve pessoal de boa! Esse é o BSH do Rap Convida hoje, segunda vez na semana, fazendo dobradinha, segunda e quinta, pra tá trocando essa ideia aí. Eu sei que eu ando sumido, é verdade, mas a gente sempre troca ideia, entendeu? A minha ideia como do rap, não é só trocar ideia com pessoas do rap não, é aprender com galera de várias áreas, tá ligado? Eu sei que o rap tem muito isso, ou tinha, né, em algum momento, e tem muitos que tendem de ficar preso só na nossa área, não. A gente tem que estar em todos os lugares, tá ligado? Hoje eu vou receber a mina, tá ligado? Minha amiga Manu Rocha, tá ligado? Ela que é aí, né, fazendo parte da União Nacional dos Estudantes, né, tá ligado? É muito importante a gente trocar essa ideia. Também trocar essa ideia com pessoas que pensam diferente da gente, tá ligado? Mesmo que não, até mesmo que não é do jeito preconceituoso, mas também trocar essa ideia, né? É, olho no olho, tá ligado? Isso é muito importante. A minha convidada já está aqui. Vamos no YouTube daqui a pouco, assim que a live acabar, entendeu? Beleza? Então é isso. Eu já mando uma solicitação, né? E ela já vai entrando. Em 3, 2, 1. Opa, entrou. Ei, boa noite. Beleza? Boa noite. Esse é o BSH do Rap Convida de hoje. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui para a gente trocar essa ideia, beleza? Não, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo que vai entrar aqui hoje. Fiquei muito feliz de receber o convite. Beleza, então, como disse, antes de começar, todas as perguntas para mim, obviamente, a regra de sempre respeitar o tempo, eu passo para ela, e essa live daqui a pouco ela vai tá quem tem o tempo de ver. Mas, ô Manu, fala para nós um pouquinho. A gente vai começar a entrevista, mas fala para mim um pouquinho das coisas que você faz, os movimentos que você faz, o seu trabalho, aí para a gente conhecer melhor. Não, claro. Eu sempre fui uma pessoa ligada, né, aos movimentos sociais. É, Iniciou muito por causa da igreja. O meu pai, ele é pastor e ele é um pastor voluntário que ele busca, né, levar essa ideia do cristianismo mesmo, então, de ajudar as pessoas mesmo. É, Então, eu sempre tive dentro desses movimentos sociais, mas uma coisa muito de fora da política. Então, durante o meu ensino médio, eu comecei a me interessar pela área da política, né? Comecei a pesquisar, a entender um pouco, é, por questão crítica, por fazer críticas a tudo que estava acontecendo naquele momento. E foi então que eu me filiei a um partido, o que me possibilitou, me abriu um leque de possibilidades, né? Que foi que me colocou dentro do movimento estudantil, dentro do movimento feminista, que me apresentou causas. Então, hoje, por causa desse partido, eu componho a União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, né? Que todas as políticas públicas educacionais dos estudantes passam pela UNE. É, então, se dá muito o movimento social, né? Ele se dá muito por conta do movimento estudantil na minha vida, que é uma área que eu gosto muito. Também de lutas culturais, né? É, sobre agora a gente vai ter aí a descentralização da cultura, os movimentos, então isso é muito importante. E o movimento social, ele entra na minha vida por causa disso. No começo pela igreja, agora pelo movimento estudantil. E meio todo esse processo aí que você falou, qual que é o seu principal trabalho que você fez de dia a dia? Eu vi que você faz em algumas escolas, faz algumas coisas, exatamente que você faz. Hoje eu sou palestrante voluntária, né?
de algumas áreas. Eu tenho trabalho com as escolas. De aí, em escola em escola, geralmente a escola me dá um tema específico e ali eu passo sobre isso. A maioria das vezes eu consigo ali, né, falar um pouquinho sobre o movimento estudantil, eu faço uma relação com um tema e o movimento estudantil. Hoje, na Uni, eu vou coordenar a diretoria de políticas públicas mesmo. Então, para a gente trazer melhorias para a educação, para dentro de sala de aula, para os alunos universitários, principalmente, porque a Uni ela tem esse viés mais universitário, né? Então, e dentro de sala de aula, a gente busca conscientizar os alunos dos seus direitos. A gente sabe com a vinda do novo ensino médio, muitos alunos têm redução de carga horária de matérias importantíssimas. A gente busca, né? A gente está tentando essa revogação do ensino médio. Não que o sistema passado fosse o excelente, porque nós sabemos que nós temos um déficit entre professores capacitados, realmente capacitados e interessados para o número de alunos dentro de sala de aula. Então, é uma divergência muito grande. Mas, por exemplo, o novo ensino médio, ele tira matérias importantes, como filosofia, diminui muito áreas de como português, matemática, que são coisas que são levadas, né? Aí para um Enem, que é sua porta de entrada para muitas pessoas para a faculdade. Então, são algumas questões que são discutidas dentro dessa diretoria de políticas públicas e que a gente tenta passar para os estudantes. Você até aproveitando isso, a gente concorda que o ensino médio precisa de uma reforma. Era melhor, né? Aí piorou o bagulho. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você é de Imorés mesmo? O Jay Moraes? Ou como existe se algum jovem hoje quiser em algum um movimento aí, porque o jovem hoje em dia, entendeu? Ele sempre quis, mas o jovem que quer revolução, o jovem que quer participar, como ele faz? Olha, eu oriento a me procurar. Brincadeira. Olha, em Aimorés hoje nós temos assim uma falta de espaços públicos voltados para a juventude, pensando na juventude mesmo. Isso é praticamente triste. Tem ali algumas coisas, né, do esporte, mas nada além disso. Nós temos os projetos, né, que tem ali no poliesportivo, que são projetos de futebol, se eu não me engano, também no campo da Barra Preta também tem um outro projeto de esporte, mas tudo puxado para essa área mais do esporte, né? Se um jovem quiser alguma coisa diferente disso, não tem. Realmente não tem algo que possa ser levado para essa área da revolução, como você citou. O que acontece? Hoje eu faço parte da JSB, que é a Juventude Socialista Brasileira. Eu estou tentando trazer para Imorés, implementando algumas... embora seja uma juventude partidária, né? Nós trabalhamos por fora dessa questão de partido. Mas é uma coisa que está sendo trabalhada para um futuro, que nós queremos fazer um movimento de forma séria e estruturado para que esse movimento ele não possa ser depois o fulano X é o prefeito, ele não gosta disso, então vamos desarticular aquele grupo. Não, nós queremos fazer de forma que, independente da administração pública, nós conseguimos manter esse, nós chamamos assim, né, de coletivo de jovens. Bom, era sobre isso que eu ia te falar. Você tocou no esporte.
A gente não despreza o esporte. O esporte por importa. Eu tenho um projeto lá no Betel que é de que eu vejo, não sei se você chegou a visitar aqui embaixo quando tinha um centro de PK. Fechou. Infelizmente a galera não valoriza a cultura. E aqui, de violão, cinema, pô, tínhamos vários. Assim, nem todo mundo gosta de esporte, nem todo mundo gosta de jogar bola. Você, de um jeito, obviamente, que eu sou de baixo quando mais eu voto em Moisés, de na próxima, talvez a gente pode, sei lá, com a ajuda do prefeito, algum jeito de fazer tipo teatro, outras áreas da cultura. Se essa alguma possibilidade, existe lei, alguma coisa para isso? Existe. O que acontece? Hoje no Brasil nós temos diversas leis de incentivo à cultura. Tem Aldir Blanc, tem Lei Rouanet, agora tem a Lei Paulo Gustavo e diversos outros, né? O que pode acontecer nesse sentido são os pontos de cultura, que são geralmente bem parecido com a Secarte mesmo, aquele espaço, né? Provavelmente em Aimorés de uma forma mais reduzida de início, mas onde mas a princípio esse ponto de cultura ele precisa ser de uma iniciativa privada, de fora da prefeitura. Para no futuro conseguir, quem sabe, um apoio da prefeitura. Hoje, no momento, em Morés, com o ano político, é um pouco difícil da gente conseguir isso. Ano político, ninguém faz revolução. Isso é um fato. A maioria das pessoas fica por conta de eleger o próximo prefeito. Todo mundo quer estar na próxima gestão. Isso é uma coisa, assim, para o futuro. Eu tenho muita expectativa para o futuro de Aimorés. Aimorés um município, assim, que, embora a gente seja um município de interior, nós temos muita diversidade de pensamentos dentro do município. Me desculpa. Então, nós somos uma cidade de transição, nós estamos muito perto do Espírito Santo, então nós trazemos cultura do Espírito Santo também, que é um estado que tem pontos de referência da juventude, são casas exclusivas para a juventude se expressar, para a juventude fazer arte, para a juventude fazer curso, se especializar. Então, nós temos, sim, como fazer. E se você quiser, eu me coloco à disposição. Eu não sei como vai estar o futuro da Secretaria de Cultura, do Departamento de Cultura e Turismo no futuro. Eu espero que eu consiga me manter por lá, mas eu me coloco à disposição independente do Departamento de Cultura e Turismo para te ajudar nisso aí. E a gente constrói um projeto junto. Eu estou à disposição para isso e a gente consegue, sim. Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer. Isso aí a gente vai conversando com o tempo. Depois de entrar em um assunto específico, eu estou sempre em Moraes e a gente pode estar indo com esse telefone e também diversas questões, porque é muito importante. E vamos fazer sim. Hein? Além disso, você tem várias lutas suas, você também é feminista. Tem muitas pessoas que confundem o feminismo com machismo inverso. Fala assim, eu não sou feminista, eu não sou machista, mas não sou feminista. Eu queria que você explicasse para a gente aqui, caso você que é do movimento feminista, a diferença do machismo pro feminismo que a gente não entende, tá ligado? Na verdade, é uma diferença, assim, técnica, vamos dizer assim. O que é o feminismo? É a busca pela igualdade das mulheres. Ponto. Uhum.
Aí eu gosto de colocar uma vírgula nesse ponto. Ah, mas sou a mesma mulher do que a minha vizinha? Não, não sou. A minha vizinha precisa de o princípio da igualdade. Ele me coloca direitos, mas os meus direitos não é o princípio da igualdade. Mas tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. A minha situação é uma, a situação da minha vizinha é outra. Talvez ela precise de direitos que ultrapassem os meus, mas não quer dizer que ela seja merecedora de menos direitos que eu. E quando a gente traz essa diferença para o machismo, o que acontece? Nós vivemos uma sociedade extremamente patriarcal, onde se você é um homem branco e hétero, as suas oportunidades são maiores do que se você for uma mulher, se você for negro, se você for LGBT. E quando Eu vou deixar sua indagação para você responder nisso. Você não acha que religião não tem culpa nisso? Pedro, eu não te entendi. Você não acha que a religião, só para você continuar, se você acha que a religião tem um pouco de culpa, que é ensinada sempre a mulher a ser submissa a outra? A religião ela te influencia muito a isso. Principalmente, aí a gente volta naquela mesma tecla, né, da falta do nosso sistema educacional. Principalmente pela falta de interpretação. O que acontece? Eu fui criada pelos meus pais para ser uma mulher extremamente independente. Não depender de ninguém. O que a palavra submissão é confundida com escravidão. Embora eu não concorde com a submissão, a gente precisa diferenciar isso. E a religião ela influencia, sim, principalmente porque isso seja em todas as religiões, né? Nós temos líderes que distorcem as palavras e colocam aquilo que eles acham interessante e disseminam isso. Muitas vezes fora de um contexto que realmente está ali, de que está escrito. Eu vou citar o exemplo da minha religião, que eu sou evangélica, então nós temos muitos pastores que retorcem, né, a Bíblia. A Bíblia me dá permissão de bater na minha esposa, porque ali está dizendo que ela é submissa a mim. Não, a Bíblia não te dá essa permissão. E esse achismo de que a palavra submissão ela te transforma a mulher em um objeto é o puro suco do machismo, a síntese do machismo. Porque é a questão de achar que o homem é um ser superior só porque nasceu homem. Então, bom. E o nosso contexto social também, né? Existe por aí um machismo, o movimento Red Pill coloca isso, de que o homem ele é geneticamente superior à mulher, que é historicamente superior à mulher, quando não é verdade, né? Nós temos mulheres que têm feitos incríveis. Marie Curie, que era uma física incrível, que ganhou prêmios, mas que foi silenciada. Aqui em Morés, nós temos uma mulher que foi silenciada com o tempo, que é a Dona Bragança, que quem aí tiver curiosidade pode passar ali na frente do Museu Histórico e ver a estátua dela ali. Ela foi uma mulher que foi comerciante no município de Aimorés e foi uma das maiores comerciantes da história de Aimorés.
mas porque ela era mulher, os coronéis silenciaram a história dela. Poucas pessoas sabem da história dela. Então, eu gosto muito de citar o exemplo da dona Bragança, porque ela é de uma cidade pequena. E ela viveu isso. A gente tá, olha para você ver. A gente está falando de quase 2 séculos atrás. E agora que a história dela foi redescoberta, e a história da Dona Bragança eu só fui descobrir há 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no departamento de cultura e turismo, que fica ali dentro do Museu Histórico. Eu não conhecia a história. Me dizendo, me identificando como feminista, não conhecia a história de uma das figuras mais femininas, mais emblemáticas do município. Sim, tipo, eu não conheci para me formar, até mesmo a gente que é de Moreira. Porque igual vários homens que a gente ouviu falar de você falou mulher, se você for por e além dela pode ter existido outras que silenciaram também. Sim. Então é complicado. A gente tem uma história de tipo, tem que aprender com o passado, cometeram, no caso, no agora. No, entendeu? Sim. É muito, entendeu? A gente precisa ter uma consciência pra, bom, para te fazer essa pergunta, eu vou ter que fazer todo um englobação. Quando eu estudava, a gente teve educação. O que era educação sexual na escola? Pessoas de trabalhavam em saúde, ia dar palestra até os 17, 18. Parece que de um tempo para cá, principalmente de 2018 para cá, na minha visão, você vai falar o que você acha, na minha visão, isso, começaram a falar a inventar coisas. Não faz sentido. Eu não estou formando como professor, eu vou estar mais dentro da escola. Não estava, mas tipo, na minha visão, só mais a galera considerar kit gay, um monte de coisa. Isso na minha visão. Tem outra coisa para falar, que é uma letra do rap brasileiro chamada MC Ninguém vai fazer seu filho transar na infância sexual. Não tem perversão. É sobre educação sexual. Pra chupar a mão nele não é normal. Se alguém for diferente, você respeita igual. Se alguém for diferente, você respeita igual. Para mim foi isso. O que a gente estudou foi o que a gente aprendeu. Tanto é que poucas meninas engravidaram antes do casamento. A maioria foi já depois do casamento. Então, distorcer isso. Qual é a sua visão disso tudo? O que você acha? Você acha que realmente não é isso? Ou realmente teve Então vamos lá. É um tema bem complexo, né? Quando a gente fala, principalmente na nossa região, que é uma região mais conservadora, a educação sexual, a gente costuma fazer associações, né? A mente da gente vai lá na frente. Educação sexual. Sexual vem de sexo, mas educação será que eles vão ensinar sexo para o meu filho? Eu acho que a grande questão é essa. É o que você disse. Não é falar sobre sexo. Educação sexual e essa educação sexual adaptável a cada idade, ela é extremamente necessária
dentro do ambiente escolar. Educação sexual também é sobre higiene, também é sobre, igual você citou, sobre prevenção sobre uma criança ver que não é normal um estranho tocar ela, que as únicas pessoas, né, que podem realmente tocar em certas partes é o pai, é a mãe, é a pessoa que cuida, para cuidar da higiene. Educação sexual é saber que nós temos partes do nosso corpo que são íntimas, que são nossas, que a gente não é uma coisa pública, né? Há um tempo atrás, eu vou até esquecer, eu não vou me lembrar o nome do país, mas tinha uma legislação que considerava que uma criança só tinha entendimento a partir dos 7 anos de idade. Depois disso, antes disso, ela não tinha entendimento de nada. Então, se ela não entendia, ela não era considerada um ser humano. Ela era considerada como uma coisa dos pais. Então, os pais tinham liberdade de fazer o que achavam de bem com aquele objeto, porque ele não era considerado um ser humano. Educação sexual é entender que não é normal um pai, um tio, tocar partes também sem ser na hora da higiene. Nós temos um caso emblemático, né? Que é a menina que foi abusada, engravidou e que teve uma super campanha para a menina não abortar. Sendo que esse tipo de aborto, ele é legal. A nossa Constituição permite. E nós sabemos, criança não é mãe. E aquela pessoa, ela não escolheu ser mãe. Ela foi fruto de uma falta de conscientização, né? Vamos dizer assim, do meio onde ela vivia. Muitas pessoas são abusadas na infância e só vão saber realmente que foram abusadas quando chegam em idade adulta. Porque não entenderam que o que elas passaram foi um abuso. A educação sexual é também para as menininhas ali, né, que já estão começando a se desenvolver, entender que um estranho mexer com ela na rua não é normal, não é legal. Então, a educação sexual, e ela é adaptável à idade à idade escolar da criança. E É isso que é isso que também o pessoal tem que entender, né? Que certo assunto você não vai falar com pequena, não. Tem essa idade e educação sexual, não cuidar do seu corpo, são vários aspectos. O que você comentou sobre o cara que é homofóbico, já que é o pastor Licínio com teve aquele episódio que ele disse que no caso ele tinha beijado a filha dele na boca. Depois eles tentaram desconversar que não foi isso, mas a gente muito bem. Parece que muitas pessoas não, eu conheço pessoas que são conservadores, realmente querem proteger os filhos, mas parece que ficam com essa ideia, né? Como depois de comentário, como que você acha que esses casos devem ser tratados? Casos iguais aos dele? olha, pegando o pastor, para mim ele é nada mais, nada menos que um criminoso. E ele é um criminoso 2 vezes, né? Ele confessou em público um assédio. Ele confessou ali e ele
ele diz uma frase que me revira o estômago. Que a filha bobeou e ele beijo nela. E depois a gente descobre, tem mais uns vídeos dele com falas extremamente problemáticas sobre o filho, sobre não ser gay, sobre ser gay. E o que acontece? Além de ser um criminoso aos olhos da sociedade, eu considero ele como um criminoso uma segunda vez, porque ele estava em cima de um púlpito dizendo para várias pessoas como cuidar dos filhos. E depois a gente tem um termo aí na psicologia que é gaslighting, que é uma manipulação. Além de praticar, né, esse ato nojento com a filha, ele manipulou a filha para a filha vir às redes sociais e dizer que aquilo não era bem assim como as pessoas estavam dizendo. Sendo que nós temos falas gravadas dele dizendo narrando tudo o que aconteceu. E, na verdade, ele não é o único criminoso, porque ali nós tínhamos pessoas que estavam ali que riram da situação, que ouviram aquilo ali e foram coniventes. Ninguém ali se manifestou contra aquilo. Então eu creio que na filmagem a gente não vê ele, né? A gente não vê as pessoas, mas provavelmente ninguém nem levantou da sua cadeira e saiu. Então, essas são questões, e a gente está falando de uma menina que era, pelo contexto ali, menor de idade. Então a gente tem muitos trechos problemáticos na fala, né, desse pastor. Que na verdade, para mim, ele não é pastor, ele é só uma pessoa que a sociedade deu o palco errado, né? Que levou ele para uma situação de líder. Aí depois nós temos os vídeos deles falando sobre o outro filho. Então, uma pessoa bem problemática. Na verdade, assim, de uma igreja, né, que tem líderes bem problemáticos, que é a Lagoinha, que é a igreja do André Valadão, da Ana Paula Valadão, que são pessoas que já têm um histórico de homofobia, de machismo, então é bem complicado mesmo. Não que a igreja seja esse ambiente, mas nós temos 3 pessoas nessa... eu não me entenda mal, eu não estou aqui falando da igreja, eu estou falando das pessoas. Não, sim, pô, eu entendo. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem, um documentário que eu sou repórter, sobre um menino que se prostitui. E aí me assustou muito em ouvir o Cabrinho entrevistando, e eu vi que aqueles meninas, quando se prostituía, aí ele perguntava a ela, mas quando sabia que você era de menor, eles não tinham fora? Não, aí falava, não, eles até procuravam de menor de 12 e vemos até por policiais que também procuravam, e eles todos faziam vista grossa. E quando entrevistou os policiais que elas iam lá de 12, 13 anos de idade. E aí foi procurar, não sei qual, eu não lembro se é o Ministério Público, é a área que trabalha em proteção de crianças. E eles inventaram uma história, entendeu? Eu queria saber como é que para isso acabar, se existe algum quem era para proteger uma vista grossa. Na verdade, nós temos aí uma figura, né, muito emblemática dos direitos humanos, trazendo essa coisa da
para as crianças, que é a ex-ministra Damares, né? É a Damares Alves. Ela, durante toda ali a estadia dela no cargo de ministra, ela se dizia uma pessoa muito defensora do direito das crianças. E depois nós descobrimos que ela tinha, que ela estava de posse de muito material, de pornografia infantil, de rede, de tráfico de crianças, que eram documentos que estavam com ela há muito tempo e que nem na época que ela teve posse disso, e nem na época como ministra, ela deu seguimento a esses casos. O que acontece? Nós temos hoje no Brasil uma rede de tráfico de crianças muito grande. E geralmente são crianças que são vendidas para essa questão sexual mesmo, da prostituição. Hoje, a profissão prostituta no Brasil não é crime. O crime é ser cafetão, né? Que é quem agencia ali as prostitutas. Então, existem líderes que estão envolvidos com essa rede. Nós temos no Brasil um caso assim muito triste, que é sobre o dono das Casas Bahias, que ele assim, para quem tem gatilho, eu nem recomendo pesquisar, mas é um caso assim, chocante, muito parecido com o escândalo que teve nos Estados Unidos, da ilha. Foi muito parecido com ele. As meninas que escaparam daquilo ali diziam que quando tudo acabava ali com uma, ele só tirava aquela criança e já chamava outra, já pegava outra. E muitas vezes ele ia até essas crianças oferecendo trabalho, ele ia para as comunidades pobres oferecer trabalho, e acabava que essas crianças entravam numa rede de tráfico sexual, de tráfico de órgãos. Então, uma coisa muito triste. E nós temos pessoas, existem trabalhos, né, do Ministério Público que comprovam que tem líderes, pessoas grandes envolvidas nisso. É por isso que essa rede ela nunca se consegue desarticular 100%, né? Acaba ali um foco, uma casa de exploração, mas existem outras milhares espalhadas pelo país. Então, e há um tempo atrás, inclusive acharam pessoas de dentro do Ministério do Ministério de Direitos Humanos que estavam envolvidos. Então, geralmente essas pessoas elas não aparentam estar envolvidas com a rede. Então, a gente não dá para saber, né, quem está envolvido com isso. É por isso que acontece essa vista grossa, né? Em paralelo a essa história de muita vista grossa, eu assisti um documentário chamado A Ponte, que é uma senhora que tem projeto social lá em São Paulo. Ela achou uma menina que se prostituía. Ela falou com a menina: você está se prostituindo? Assim, tô. Mas ali ela prostituiu quase nada. Aí era claro que duas alunas. Aí no caso, a senhora contou. E ela falou que se ela falou assim: você quer sair dessa vida? Ela falou que não queria. Ela falou assim: mas assim, vai acabar morrendo. E ela inventou uma história que a menina falou assim: lá em Brasília, você consegue ir prostituindo, aqui não. Aí diz ela que ela foi embora há algum tempo, essa menina procurou ela querendo ir para Brasília. Ela falou assim: mas para isso você precisa se cuidar primeiro. E hoje em dia essa menina é uma
é uma dentista. A estratégia que a menina saiu e estudou é dentista. Pô, uma senhora da comunidade ajudou a menina da vida a galera não ajuda como diz. Tem uma chama da cidade, que eu esqueci até que encanto que o cantor fala. Quem quer ajudar não tem o poder em mãos. E quem tem o poder em mãos, eles não querem ajudar. Bem, sobre. Eu quero até precisar de fazer outra pergunta. Outro dia, faz um tempo já, eu tava na televisão, a gente tem vezes que não tem nada pra assistir, fica passando esse canal. Aí eu trombei um cara, o Siqueira Júnior, aquele polêmico, falando. Vocês podem ver de tudo, de menos com as nossas crianças, não mexe não. E eu pensando que era algo pouco, aconteceu alguma coisa, alguém fez alguma coisa com a criança. Era um casal de homens que era que tinha adotado uma criança. E ele estava revoltado com isso. Sobre isso eu penso, pô, a criança está lá no abrigo, o cara nunca falou nada. E quando eles adotam para dar um lá para essa criança, os caras inventam coisas até não existe. Sobre isso eu vejo muito mais a esquerda preocupada em proteger as crianças, está muito mais desconservador, né? Então, outra pergunta é esse preconceito todo de um casal de homem, um casal de mulher adotado uma criança. Como é que você vê essa questão? Desculpa, tu. Não, sem problemas. O que acontece? O processo, a fila de adoção hoje no Brasil é muito complicada, né? O Código Civil do Brasil, ele já considera como casal pessoas que têm relação homoafetiva. Até pouco tempo atrás não era considerado, então essas pessoas elas não eram consideradas como prioridade na lista de adoção. Geralmente, eles ali adotavam uma estratégia que era mais fácil uma pessoa do casal se colocar como solteira para adotar do que adotar com uma pessoa do mesmo sexo. Os índices de adoção entre casais do mesmo sexo hoje, para crianças negras e crianças já adultas, são muito grandes. A adoção no Brasil, e eu acho que isso é no geral, o que ela acontece? Geralmente as pessoas elas vão para a fila de adoção procurando bebês. E a gente é até compreensível, porque ali a pessoa vai dar a educação para aquela criança como achar bem, né? Vamos dizer assim. Então, as crianças mais velhas que entram ali, que vão ficando mais velhas no orfanato, geralmente elas são deixadas de lado. Uma taxa muito grande, muito pequena, é adotada. Então, entre casais homoafetivos, adota-se muito mais crianças já maiores, ali depois dos 10 anos, e negras. Então, até uma curiosidade bem legal, né? Porque eu creio que eles sabem como é viver na pele, embora diferente, mas sabem como é viver na pele o preconceito. E eu acho que essas questões elas deveriam não ser um critério. Eu acho que o critério deveria ser assim: é um lar saudável? Esse casal, independente de ser um casal heterossexual ou homossexual, ele está realmente preparado para receber uma criança? Então, hoje, as pessoas ali, né, que coordenam o processo de adoção no Brasil, é um processo bem homofóbico ainda. Então,
Aí os conservadores, né, partem, mas essa criança ela vai ver ali 2 homens, 2 mulheres, um casal, ela vai crescer achando que aquilo ali é normal, achando que aquilo ali é o certo. Se fosse isso, todo não existiria pessoas homossexuais no mundo, né? Porque as pessoas são fruto de uma relação homem-mulher. Então a gente cresce tendo muito mais exemplos de pessoas em relação heterossexual do que homossexual. Então o simples fato da pessoa existir não influencia nada. E ninguém vira nada, né? As pessoas são como são e nascem como são. Isso era, pô, fato, é, é mais o caráter, é mais ver que aquilo está saudável ou não. Pelo, você até falou do seu pai, pelo visto ele deixou um exemplo que realmente você conseguiu colher os bons frutos, mas em paralelo a isso, em toda a inspiração que ele te deu, eu vejo que você é uma pessoa. Conversei com muito tempo, parente evangélico. Nem todo evangélico tem a mente aberta igualzinho você. Sim. Você não sofre preconceito de outras pessoas evangélicas, não? Sofro muito. Inclusive, o meu pai, se embora, né? Como líder religioso, ele também ele se expressa, mas não tanto. Ele tem algumas questões que eu também acho, né, que ele precisa melhorar, mas ele também sofre preconceito. A gente sofre das pessoas evangélicas e é muito engraçado, porque eu sou da Igreja Assembleia, então eu não uso calça, eu sempre tô de saia na rua, as pessoas me veem de saia, então as pessoas já supõem o meu posicionamento. E eu gosto disso, porque eu gosto de assustar as pessoas. Quando eu abro a boca, as expectativas elas se quebram todas. Isso é bem legal, ver isso. Mas eu já escutei de que eu ia pro inferno. Eu já escutei de que e eu me coloco assim como uma pessoa aliada ao movimento LGBT. E tem muitos amigos, então eu coloco assim: você fica. As pessoas dizem pra mim, né? Você fica apoiando essas pessoas aí. Você vai pro inferno. Deus não gosta disso. Quando pra mim é muito pior, né? Dizer que uma pessoa. Ofender uma pessoa, bater numa pessoa por ser quem ela é muito pior. Então, sim, o meio evangélico ele é um meio muito preconceituoso entre si também, né? A gente tem preconceito, a maioria das pessoas do meio evangélico tem preconceito contra os católicos. Aí entre si, porque aquela pessoa é batista. Não gosto daquela pessoa. Então, até por questão de denominação também dentro do movimento evangélico, existe muito preconceito. Então, quando alguém fura a bolha, né, como é o meu caso, o caso do meu pai, a gente sofre muito, muito na pele. Eu já estudei diversas vezes que eu ia para o inferno. Então, mas embora seja uma questão triste, eu não me deixo abater com isso, porque eu tenho certeza do meu trabalho, eu tenho certeza das pessoas que eu estou me aliando. Então, eu fico triste porque essas pessoas geralmente elas sofrem ali uma lavagem cerebral dos líderes. Então, às vezes são pessoas que a gente olha, que a gente conversa, são pessoas assim que têm que são pessoas que não estão fazendo aquilo ali porque querem, porque realmente acham que aquilo ali está errado, né? São pessoas que são induzidas a isso. Então é bem triste. É muito triste a situação que o cristianismo tem hoje no Brasil, né? E você conhece outras pessoas evangélicas que assim, conseguiram furar essa bolha ou não? Olha, existem algumas pessoas, né?
eu tenho alguns amigos, assim, também, que a gente mantém contato, que furam essa bolha, mas eu gosto de citar muito o exemplo do do deputado, pastor Henrique Vieira, que é um deputado do PSOL, que ele é pastor, mas ele tá, hoje ele é vice-líder, né, do PSOL na Câmara dos Deputados. Ele prega essa questão. Então eu gosto muito de colocar isso. Eu gosto muito de falar também do padre Júlio Lancelotti, que são pessoas assim que saem dessa coisa do cristianismo ofensivo, né? Agressivo. O pastor Henrique, ele é muito militante na proteção das regiões de matriz africanas, por exemplo, sendo um pastor. Então isso é muito legal. E eu acho que são duas figuras assim muito são figuras principais desse movimento, né? Que são pessoas que furam a bolha e saem, que se mostram como alheias, como não alheias a essas situações. O pastor Henrique Vieira, para destacar também, ele é um poeta também, é ator, conhecido chamado Princípia, que ele faz um poema do amor, né? Sobre o amor, que é o amor. O padre Lancelotti, a gente manda uma mensagem na hora, então, tipo, são pessoas maravilhosas também. Mas também, bom também a gente destacar esse falou esse lado, mas é bom destacar o lado também, que às vezes pessoas têm preconceito com a religião, o outro lado, mas eu vejo também muito na religião fazendo o papel que do Estado repartindo cesta básica, pessoas. Isso também, os que fazem isso, é muito bonito, né? Você vê um preconceito também do outro lado com a religião, com os que não querem religião, os que acham, os que debocham também da religião para esse lado, você consegue sentir esse preconceito também? Na verdade, se a gente for falar assim, de questões sociais, muitas vezes as pessoas não claro que não é esse o ponto da pergunta. Muitas vezes as pessoas que são ateus, elas são muito mais favoráveis a movimentos sociais do que as pessoas que têm alguma religião. Na questão de pessoas que debocham da religião, existem sim, existem pessoas que existem por aí, né, algumas pessoas que falam sobre a cristãofobia. É um termo que eu creio que não existe, que não existe não existe registro disso que consiga, como que eu vou te explicar? Não existe muitos indícios, não muitos registros disso, mas existem sim pessoas que zombam da fé de uma pessoa. A gente vê isso mal para as religiões de matriz africanas, né? Que é a intolerância religiosa. Claro que tudo que é envolvido, que é zombar da fé de alguém, é intolerância religiosa, mas essa intolerância religiosa hoje no Brasil, ela é maior com as religiões de matriz africana, com o espiritismo. E isso se dá muito pelo boom do cristianismo hoje no Brasil, né? Mas existem sim pessoas que eu, por ser cristã, por ser evangélica, eu nunca sofri preconceito. Ninguém nunca riu de mim na rua por ser evangélica. Mas existem algumas pessoas que sim sofrem isso, mas muito mais brando do que, por exemplo, alguém que é de religião de matriz africana. São pessoas que até são agredidas na rua, né? Então um lado é muito pior do que o outro.
Sim, também é importante deixar esse ponto, né? Eu até comentei da religião que um dia o meu projeto de, de rima lá no Betel lá e pedindo para combater uma religião. Fala de esporte com crianças, acho muito interessante. De, depois eles deram um lanche e não ficaram, tipo, tentando colocar religião para eles, não. Fizeram com as crianças. Isso eu achei muito interessante. Eu queria saber de você, de todas as lutas que você, qual que é a principal que você fala? Aqui, mas só que essa daqui é a que mais eu quero ir atrás. Qual que é? Hoje é a juventude, né? É o movimento estudantil. E aí dentro disso são dois pontos, né? É o movimento estudantil, juventude e o feminismo, que são as pautas assim que eu carrego comigo para todo lugar. São as minhas duas principais lutas. A gente aí, você falou de feminismo, a gente já tá lançado, mas qual, qual que é o ponto que você acha que deve chegar de igualdade entre homens e mulheres, assim? E, no caso, o seu feminismo luta. Qual é o ponto? Eu quero saber. Vamos lá. Eu gosto de trabalhar muito o feminismo dentro da política. Hoje, as nossas líderes políticas no Brasil são muito raras, são poucas. Aí eu vou dar isso como um exemplo. Eu acho que se nós temos, partindo do suposto de que nós temos cotas para candidatas mulheres, nós devemos ter cotas para parlamentares mulheres. Então, se o meu partido eu preciso ter mulher na minha chapa para ser uma chapa válida, eu também preciso ter mulher dentro das casas parlamentares. Eu também preciso ter mulher vereadora. Eu também preciso ter mulher deputada. Eu também preciso ter mulher senadora. Eu preciso ter mulher governadora. E não colocando e trabalhar a educação política com essas mulheres. Porque muitas vezes as mulheres elas são colocadas em chapas como candidaturas laranjas. São mulheres que não têm muita ciência do que é política. São mulheres, na sua maioria, mulheres influentes, que trazem sim um número de votos, mas que não foram colocadas ali porque o partido tem vontade daquela pessoa, que aquela pessoa seja representante do partido nas câmaras parlamentares. São mulheres que têm votos, mas que vão fazer um homem vereador. Então, por exemplo, hoje no município de Aimorés, nós não temos nenhuma vereadora. Na história política de Aimorés, nós só tivemos 2 vereadoras. As cadeiras parlamentares só foram ocupadas por mulheres 2 vezes. E eu creio que são situações que se repetem muito na nossa região. Então, o que é o ideal? Aí a gente faz como um todo. Qual que é o ponto de igualdade? É trazer essa igualdade para a prática. Nós sabemos por aí que a Constituição, no seu artigo 1º, coloca que todo cidadão é igual. Mas nós sabemos que na prática isso não é verdade. Nós sabemos que tem mulheres que recebem muito menos desempenhando a mesma função de um homem, pelo simples fato de ser mulher. Nós sabemos que isso é uma situação que eu já vivi, que numa entrevista de emprego,
perguntam para uma mulher se ela tem filhos. E é uma pergunta que não é feita para o homem. Se seu filho ficar doente, como que você vai fazer? Um tempo atrás, viralizou um vídeo de que o patrão, ele disse que a mulher ganhava menos porque se ela engravidasse, ela teria que ter licença maternidade. Se o filho ficar doente, ela tem que faltar o serviço para levar ao médico. É por isso que ela ganhava menos. Ele já descontava aquilo ali do salário mensal dela. E muitas vezes mulheres que nem tinham filhos. Era pelo simples fato de ter mulher mesmo. Então, trazer essa igualdade para a prática. E dentro do. Isso aí é uma coisa assim, até é muito complexa de ser falado, mas ter uma conscientização entre as mulheres também. Porque nós, mulheres, somos criadas pela sociedade para ser inimiga de outras mulheres. Nós não somos. Nós não somos. Nós somos criadas assim. Escolha alguém para ser sua amiga, para ser sua aliada, e as outras mulheres são todas suas inimigas. Então a gente também precisa trabalhar essa consciência entre as mulheres também, porque nós somos criadas para ser inimigas de outras mulheres. Então, se uma mulher está num cargo melhor que o meu, eu sou obrigada a invejar ela e fazer de tudo para ser melhor do que ela. Pô, essa aqui é uma parte que eu ia falar. Durante a pandemia foi difícil para todo mundo. Então a gente criou no Discord grupo de rima. E a gente via que às vezes uma menina de rimar com um homem. Aí eu peguei esse monte de menina, coloquei num grupo e criei a batalha para as meninas batalhar entre si. Só que estava brigando demais. Tinha que brigar com as meninas de um lugar diferente, uma lá. Então, sobrou para mim que estava organizando e infelizmente a batalha acabou, que estava brigando muito entre elas. Também deveria ter uma união. Hein? Agora sobre a união dos estudantes. Você explicou o feminismo, eu entendi, o público entendeu quais que são os direitos que esse movimento estudantil pede. Fala isso pra gente. Então, a união dos estudantes, a UNE, ela vem de um contexto ali da ditadura, né? Ela já existia antes, mas ela ganhou esse boom com a ditadura, onde nós sabemos que foi muito, muito difícil, né? O país, os estudantes, eles estudavam aquilo que os militares queriam. Então, nós temos ali algumas pessoas que estão à frente, né, desse movimento. Hoje, a UNE, ela se envolve mais ali com os estudantes universitários. Aí nós temos uma outra entidade, que é a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que trabalha mais a questão dos alunos ali do ensino médio, do ensino fundamental. Hoje, a gente fala muito sobre permanência do estudante. Passou na Universidade Federal, vai para a Universidade Federal, mas como você vai se manter? Muitas pessoas, principalmente pessoas de regiões mais periféricas, mais rurais, não conseguem se formar na Universidade Federal porque não tem como se manter. Às vezes passa e não tem como se manter fora de casa. Existem leis que são trabalhadas, e hoje é uma das principais pautas da UNE, né? Que é essa lei de assistência estudantil, que são mecanismos, são ferramentas para ajudar o estudante. A UNE, junto com os mais diversos movimentos
conquistou, por exemplo, nas universidades federais, tem alojamentos. O RU, por exemplo, que é o restaurante universitário, onde os alunos baixa renda, eles não pagam o almoço, e os estudantes, né, universitários como um todos, pagam um preço baixo. Acho que o RU mais caro do Brasil, se eu não me engano, é R$ 4 para o estudante conseguir se alimentar. Passe livre. Aí, isso como um todo, né? Para os estudantes universitários, o estudante secundaristas também, passe livre. Para a gente aqui no interior, a questão de transporte escolar, embora não seja a melhor, ela é muito mais cômoda, porque as prefeituras, né, disponibilizam ali ônibus, tal, busca o aluno, deixa mais perto de casa, quando não deixa em casa. Mas nos grandes centros, os alunos eles vão para as escolas com ônibus normal, ônibus de linha. E eles têm que pagar a passagem. Então, essa uma das principais pautas, né, uma dos principais direitos, políticas públicas, é o passe livre para os estudantes, seja para ir para a faculdade, seja para ir para a escola. Aí muitos alunos também passam dia na universidade. Então, são essas leis de assistência estudantil para manter o estudante na escola. Melhorar a qualidade do ensino para que o aluno consiga passar na Universidade Federal. Melhorar a qualidade de ensino de uma universidade particular, porque nós sabemos que o interesse de uma faculdade privada é o dinheiro, né? É a mensalidade do estudante. Então, muitas vezes, a maioria não está preocupada com o ensino que esse estudante vai receber. É não deixar uma faculdade privada eu vou dizer assim de uma forma mais sucinta, é não deixar a faculdade dominar o aluno, né? Ter uma qualidade de ensino boa também para os estudantes da rede privada de ensino superior. Então, da Uni, a gente pensa muito logo na Universidade Federal, mas eles também trabalham para as redes privadas, porque eles também são estudantes, né? Então, hoje, nessa gestão, né, da Uni, a principal pauta é a manutenção dos alunos na faculdade, nas universidades. E eu creio que muito em breve serão feitas assim essas assistências estudantis também para os alunos da rede privada. Porque a gente sabe que tem muitos alunos baixa renda nas universidades privadas. Aí da Uni vem junto ali, né, com esse assistência da Uni, vem para a Uni, vem FIES. Então são ferramentas, já são políticas públicas, né, da Uni, que já foram feitas e a gente aí vê coisas que estão vindo para o futuro. Sim. Sim, valeu por esclarecer essas duas partes. Bem, esse ano é um ano muito importante, ano de eleição. Mas, pelo visto, tem muitos jovens, muitas pessoas que falam: eu não estou nem para a política, que eu vou votar em branco, nulo, ou eu nem vou ir lá votar, que isso também não vai acontecer. Explica aí para o jovem qual a importância de um voto. Existe uma frase muito famosa no meio da ciência política que é: quem não gosta de política é dominado por quem gosta. E a ausência de pessoas honestas na política favorece uma maioria massacrante de pessoas não honestas. A importância de você aí, né? Agora a gente já
e até acabou o prazo. Mas a importância de tirar o título aos 16 e votar aos 16 e depois continuar a vida inteira votando, o seu voto, ele não é desperdiçado. Ah, mas um voto vai fazer a diferença? Eu digo sim que vai. Primeiro, para sua própria consciência de que você escolheu ali o candidato que mais te representa. E segundo, que pessoas geralmente votam em iguais. O que é que isso significa? Que o jovem, ele vai procurar alguém mais jovem, a gente está falando assim de teoria, né? Vai procurar alguém mais jovem e mais parecido com ele. Então, se eu tenho uma pessoa jovem como vereador, eu sei que a realidade dele é parecida com a minha. Eu sei que eu posso ser, a minha chegada até essa pessoa é mais fácil. Então, se eu conheço ali o processo eleitoral, isso também incentiva que pessoas mais jovens busquem, quem sabe, o pleito, que vão, quem sabe, gostar da política e quem sabe, entre até numa disputa para vereador. Eu, eu, eu gosto de dizer muito que eu realmente conheci política quando eu me candidatei a vereadora. E eu não tenho vergonha de dizer que perdi, porque eu aprendi. A gente conhece o meio quando a gente entra nele. A gente ouvia muito falar de política, mas pela visão das outras pessoas. Então, a importância de votar, quem vota tem direito de cobrar. E quem vota não desperdiça. O voto nunca é desperdiçado. Eu gosto muito de falar sobre a questão da consciência, né? Isso tem uma coisa muito interessante no Brasil, é que as pessoas elas não gostam de perder o voto. Então, elas votam em quem realmente acreditam, mesmo que a pessoa não ganhe. Então, a gente tem que se conscientizar disso. E quanto mais votos de pessoas jovens, maior a chance de que as políticas públicas da juventude sejam ouvidas. Claro que existem pessoas e pessoas, mas nós temos exemplos de parlamentares que são mais velhos, mas público de eleitores mais jovens legislam, e esses parlamentares legislam muito pelas políticas públicas jovens. Então, acho que é por isso que a gente tem que votar independente da idade. E eu sou uma incentivadora ferrenha do voto aos 16. Acho que quanto mais rápido a gente entrar nesse processo, melhor a gente consegue entender como ele funciona. E eu também sou super favorável à educação política, né? Que nós precisamos para as pessoas realmente conhecerem o processo político. O que acontece por trás ali. Quem são os partidos, quais são os cargos. É muito importante essa dica, hein? Indica aí algum livro que já leu para o pessoal preparando. Olha, não tem como eu me indicar. Deixa eu pegar aqui alguns aqui. Eu vou pegar dois que estão aqui comigo. O primeiro é que a gente já até citou aqui, que é sobre o amor, que é da Monja Coen, do Henrique Vieira e do Padre Júlio, que eles trazem a questão do amor de vários ângulos, isso é muito legal. Eu consulto muito quando diversas vezes, né, de diversas situações do dia a dia, eu sempre estou voltando nesse livro para buscar conforto.
Então ele é um livro muito bom. E também aí, para quem quer conhecer política, eu indico Cartas de um Jovem Político, do Fernando Henrique Cardoso, que já foi presidente do Brasil. É um livro que traz muitos esclarecimentos sobre a política brasileira. São 2 livros assim que eu acho excelentes. É isso aí, pessoal. Tem educação, agora é só procurar e ler. Muito fácil. Se não tiver, tem tecnologia, se não tiver o livro, lê em PDF. O físico é da hora, mas também tem PDF. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a Manu hoje, com de idade, te reencontrar, ela sentiria orgulho? Caramba! Olha, eu acho que sim. Eu acho que ela ficaria assim um pouco assustada com a pessoa que a gente se tornou, mas eu acho que sim, se sentiria orgulho. Por incrível que pareça, eu já fui criança tímida. Eu tinha muita dificuldade assim, de fazer amigos, era bem tímida. Então eu acho que sim, ela se sentiria orgulho. E aí eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que daqui a alguns anos, se eu me reencontrasse com uma pessoa do futuro, eu acho que hoje, se eu olhasse olhando para o meu futuro, eu acho que tem muito mais coisa para vir por aí. Então, acho que sim, acho que eu sentiria orgulho, sim. Eu quero aproveitar esse gatilho, então, para daqui a 10 anos, aonde que você pretende estar? Olha, eu acho que eu não tenho como imaginar, senão de outra forma. Eu quero me tornar parlamentar, eu quero continuar na vida política, seguir um cargo político, e aqui eu quero ser ambiciosa, né? Eu acho que talvez deputada federal, eu acho que jogando assim, ambiciosa. Não, pô, é isso aí, como dizem essas perguntas que é muito interessante. Mas, Manu, eu queria te fazer uma pergunta aqui bem facinha de responder, mas eu faço para todos os convidados meus. Não se preocupe, ela é bem mais fácil. É bem facinha. Você nunca respondeu uma pergunta tão fácil. Então lá vai. Manu Rocha, na sua opinião, o que é a vida? Caramba, ela é fácil, mas ela é profunda, né? Eu acho que possível. É, é força. Eu acho que é muito mais do que o simples existir, né? É ser, é pensar no outro, é ser gentil. Eu acho que é, é transbordar, né? Trazendo para esse lado mais poético. É, é ser realmente quem você é, né? Eu acho que não tem como viver sem se prendendo, se amarrando. É, eu acho que é isso. É uma pergunta fácil, mas ela é profunda, viu? Assim, eu até dei uma brincada com o Fátima, porque por todas as perguntas, por mais que a resposta é parecida, nunca vai ter a resposta. É sempre um questionamento, né? Tem a nossa live, entrevista, está quase acabando. Eu queria te fazer uma última pergunta. Tem alguma pergunta que eu não fiz, ou algo que você não tenha dito, que você gostaria de falar antes de acabar a nossa entrevista? Olha, eu gostaria assim de te agradecer por me dar esse espaço.
parabenizar o seu trabalho. Já tem um tempo que eu te acompanho. Eu não sei se você faz ainda, mas eu te via muito ali com a sua caixa de som, nas ruas. Eu sempre achei muito bacana. Me coloco também à disposição para os projetos futuros. E eu gostaria, assim, de dizer para as pessoas que estão aqui nessa live que, independente de partido, independente de movimento, olhar para essa justiça social, e aí, independente de qual área você escolha, é muito importante. Tem pessoas que que vão se identificar com a arte, tem pessoas que vão se identificar com questões mais sociais, mas é muito importante você escolher alguma coisa e se empenhar nisso. Eu acho que o esforço, ele é o principal condutor de tudo, né? E dizer que a gente nunca deve perder uma oportunidade de se expressar. A, o, a minha situação hoje, ela vem de uma oportunidade que eu quase neguei de falar. E quando eu falei, as oportunidades começaram a bater na minha porta. Então, nunca perca a chance de se expressar. Muitas pessoas, durante o caminho, vão rir de você, vão te chamar de louco, vão tacar pedra em você, mas é aquela velha história, né? Com as pedras que tacam em mim, eu construo o meu castelo. Aí eu deixo um convite para você agora. Eu estou com um projeto de fazer um mini documentário sobre artes juvenis e o movimento social. Se você quiser participar, falando da sua trajetória com o rap, com a poesia, para mim vai ser uma honra, viu? Cara, já tá aceito, tá ligado? É só a gente combinar, você falar o dia, marcar o horário que a gente marca. Ótimo! Eu de coração, tá ligado? E nisso aí eu queria te agradecer, gratidão total pela live, pela troca, pelo em nome a gente vai fazer vários trabalhos juntos através do tempo, da mina guerreira que para trás, tá ligado? É isso que o povo precisa. E não usar o ódio que os outros usam, que a gente vai usar, tá ligado? Eu acho que a gente tem uma. Queria só deixar uma poesia de Kafka terminar, que ele fala. E se nós respondêssemos com poesia? Perguntou o soldado que, em vez de uma arma, preferiu levar um livro para a guerra. Outros em fila riram dele, até que ele respondeu: a ignorância é não perceber que quem acha normal a ganância pelo tirar a vida de alguém é porque muito tempo já morreu também. Não, ele não durou um segundo em campo de batalha, porém muito mais que medalha. São Paulo dizia: atrás da arma tem um ser humano e todos medo, raiva e hipocrisia. Até o fim eu acreditei na poesia. E se hoje morri, não me envergonho, porque armas jamais seus sonhos. Com o tempo, um poeta não acaba com a guerra, porque a poesia, mas ninguém pode impedi-lo de sonhar com a paz, e só assim ele é capaz de manter a esperança viva. Porque a poesia não foi feita para matar, mas pode fazer com que nossos sonhos se viva. Manu, gratidão. Se quiser falar mais alguma coisa, a hora agora, a fala é sua. Na verdade, incentivada pelo seu poema, eu também gostaria de deixar uma citação que fala muito sobre acho que um apanhado, né, sobre tudo que a gente falou, que também é do livro sobre o amor, que diz que o amor é confiar e acolher. Amor é criar condições para o arrependimento e transformação. O amor é paciente curar. Eu acho que fala muito sobre tudo que a gente falou aqui, né, sobre os movimentos sociais, e eu agradeço mais uma vez por me emprestar a sua voz
e fazer das nossas vozes serem ouvidas. Manu, tamo junto. Eu costumo dizer que os meus canais, as minhas redes sociais é minha, mas também é nossa. É pra gente expressar que tamo junto. Obrigadão de coração, beleza? Valeu, boa noite, fica com Deus. É nóis. Tamo junto. É nóis, família.